Só Mais Uma Volta, meu cantinho na internet onde eu falo sobre manualidades, aqui no YouTube. Vou deixar também aqui o meu Instagram. Meu nome é Laura. Hoje nós vamos falar sobre tricô e crochê. Por quê? Para quem tem acompanhado aqui, eu tô numa saga de descobrir qual vai ser o meu próximo projeto das agulhas. E eu andei pensando muito em fazer um cardigan. E vou fazer, já tô com o fio separado, acho que já sei qual vai ser a receita que eu vou fazer. Só que eu estou nesse momento no hemisfério norte e a gente vai entrar no verão. E eu confesso que assim, não é pelo tricô, mas se eu terminar um cardigan agora, eu vou usar muito pouco nos próximos tempos. Então, eu vou começar, eu vou tecer, mas eu também tô com muitas outras ideias na cabeça. E eu levei esses últimos dias pesquisando o que mais poderia entrar nas minhas agulhas durante esse período, para esses próximos dias ou semanas. E eu queria partilhar um pouquinho com vocês as inspirações que eu encontrei, não necessariamente para tricotar nesse momento ou para crochetar, mas simplesmente porque a gente gosta de estar inspirado, né? Eu gosto, pelo menos. E eu ainda tô quase nos finalmente da minha manta de crochê que eu venho falando aqui. Ela já tá na borda. Estamos assim já, acho que para semana que vem já consigo trazê-la pronta aqui para mostrar para vocês. Enquanto isso, ainda não montei malhas pro meu cardigan. E tô com outro projetinho, que é até uma blusinha de verão de crochê nas agulhas, mas aquilo tá num linho e eu confesso que o linho, eu não tô gostando de tecer aquilo no linho. Eu vou fazer, porque eu sei que eu vou gostar do resultado final, mas aquilo tá arrastado. Então eu tô precisando de um projeto novo. Eu trouxe aqui, como sempre, minhas inspirações para dividir com vocês. Para ser muito justa nas técnicas e na divisão, eu trouxe 11 receitas de tricô e 11 receitas de crochê. Eu vou explicar. Pensei assim, eu preciso de alguma coisa nova nas minhas agulhas. Então eu vou procurar o que está sendo lançado agora nos últimos momentos no Ravelry. Para quem não sabe, o Ravelry é uma plataforma, um repositório de receitas de tricô e crochê, e onde nós podemos tecer as receitas, comprar as receitas e tecer e colocar lá como se fosse nossa biblioteca de peças prontas. E eu, como lá, por norma, é onde eu costumo buscar as receitas que eu quero tecer, eu falei, vou ver o que tem de novo aqui. E fui fazer um filtro, pus lá receitas e um filtro só do que tinha sido publicado recentemente. Tipo, maio e abril, assim, no limite. Só que me apareceram 240 páginas. Páginas, não é 240 receitas, 240 páginas. E eu pensei, comecei a olhar, confesso que não esgotei tudo que apareceu, mas comecei a olhar lá o que tem surgido de novo e tomei nota de algumas receitas que eu achei interessantes. Algumas são peças de roupa, outras são acessórios, pelo simples prazer da pesquisa, investigação, inspiração, e resolvi trazer para partilhar com vocês. Espero que faça sentido aí para quem está desse lado e que sirva de inspiração. Vou abrir aqui meu tablet, porque eu apontei as receitas e, como sempre, vou falando sobre elas e vou colocar aqui a foto da designer aqui ao lado para vocês terem uma noção. Então foi isso. Entrei no Ravelry, joguei o filtro do que estava sendo publicado mais recentemente. Confesso que acho que todas essas receitas que eu tenho aqui, à exceção de uma, foram todas lançadas em maio desse ano, maio de 2026. E pronto, divirtam-se. Eu me diverti muito, eu sempre me divirto muito fazendo essas coisas. Vou começar então com o crochê, tá? Pra gente avançar aqui. No crochê, eu vi primeiro uma designer que eu já acompanho há muito tempo. Ela é uma designer que faz muitas peças de roupa em crochê. Gosto muito do estilo que ela tem. Gosto muito das roupas que ela desenha. O nome dela é Linda Escuja. E ela tem 2 receitas. Aliás, ela tem várias receitas nesse último mês no Ravelry, porque ela vai lançar um livro. E aí, nesse livro, tem
20, sei lá quantas receitas. O livro ainda não está disponível, eu acho que o livro ainda está em pré-venda, vai começar a ser vendido em junho, mas ela já colocou as receitas no Ravelry. E a primeira delas, eu gostei de todas, mas duas me chamaram muita atenção. A única coisa chata é que elas não estão disponíveis para venda como receitas individuais no Ravelry. A gente teria que comprar o livro. Mas pronto, para quem não quiser ou não tem acesso ao livro, vale a inspiração. A primeira delas é uma... Eu não sei falar, essa é uma língua nórdica qualquer lá que eu não sei, mas escreve-se Varda. Deve ter uma pronúncia qualquer que eu não sei falar, mas é uma blusa... vou colocar aqui, vou até chegar pro lado, gente, pra colocar aqui a foto. É uma blusa em decapa, num fio de espessura decapa, e que ela teceu num fio 100% cachemir. Essa blusa vem em 9 tamanhos, do busto 99 ao busto aos 187 centímetros busto, e ela sugere uma folga de 24 centímetros, e teceu essa blusa numa agulha de crochê 5,5 milímetros. Eu achei essa blusa super delicada, ela tem esse rendado, parece tricô, mas é crochê. Então eu acho assim super interessante para quem quer ter esse tipo de peça, mas não tricota e faz crochê. Essa blusa é mesmo muito bonita. Apesar dela ser de manga comprida, como ela é muito furadinha, assim, eu acho que ela fica super adequada para meia estação, é levezinha. É claro que em cachemira ela não vai ser muito fresquinha, mas se for um algodão bem molinho, também dá pra tecer e eu acho que fica muito bonita. Então essa é uma das blusas. A outra, também da mesma designer, é Zelm, não sei como é que se lê isso. Essa já é uma blusa mais pesada, mais fechada, 100% merino, também em espessura decapa. Espessura decapa, imagina, uma meada de 100 gramas, cerca de 200 metros. Uma meada com 200 metros. 5 tamanhos, do tamanho de 113 a 197 centímetros de busto. E a designer sugere de 18 a 40 centímetros de folga. São duas blusas bem folgadinhas, um pouquinho e mais curtinhas, assim. São muito boas para... A primeira, principalmente, para ser usada sobre uma outra camisetinhas de alça. Essa já pode até ser usada como uma peça única, mas também pode ser usada em cima de uma outra blusa. E também tem esses desenhos geométricos que lembram de alguma forma, para mim, pelo menos, o tricô. Nesse aqui, ela usou um fio, que eu já disse, não é 100% lã merino, DK. Consigo imaginar vários fios que eu posso fazer para fazer com essa blusa, para usar nessa blusa. E sabe que eu acho que... Eu não sei se vocês têm essa percepção do crochê, mas eu me afastei do... Eu aprendi no crochê. A minha primeira manualidade foi o crochê. E a minha avó foi a minha avó que me ensinou, ela tinha muita mania de fazer paninhos de mesa, aqueles doilies, né? Aqueles paninhos da vovó. E foi assim que eu aprendi. E era uma agulha muito fininha e um fio de algodão também muito fininho. Então ele tinha um caimento, porque era muito fininho. Mas depois, quando eu avancei para peças mais pesadas, eu tive muita dificuldade com o crochê, porque ficava tudo muito duro, muito rígido, com pouco caimento, sabe? Muito, muito firme, né? Muito rígido mesmo. E eu não conseguia encontrar aquele caimento das blusas em que você tem essa peça, como tá aqui, essas peças bem soltas, bem leves, que dão essa sensação de leveza, de delicadeza. Mas depois, com o tempo, e foi por isso até que eu comecei a tentar o tricô, justamente para obter um resultado com um caimento maior, mais leve. E de fato o tricô permite, de certa forma, isso, com mais facilidade. Mas depois, com o tempo, eu fui vendo que a questão não era propriamente a técnica. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas sim o material. Eu acho que eu usava materiais muito... De repente, eu usava muito algodão, mas aquele algodão muito encorpado, muito enrijecido. Isso também não ajudava no caimento da peça. Tecendo em crochê com um fio de cachemira ou com um fio de lã bem delicado, mesmo que tenha uma espessura
maior, mas que tenha de repente uma composição mista ou um fio com uma estrutura mais leve, mais aeradinho, com certeza o caimento é algo que vai acontecer. Não sei, partilhem comigo as vossas impressões sobre isso, porque eu não sei, agora com esse novo olhar sobre os fios, sobre o material, eu tenho feito mais peças em crochê. A outra blusa que eu vi e gostei muito é uma blusa, um topzinho, super verão, também com esses mesmos desenhos geométricos, parecem umas ondas assim, chamado Beachside Sunset Top. Briana Yaropoli, eu acho o nome dela. É uma blusinha também de capa, em 100% algodão, com 5 tamanhos, que vai de 76 a 157 centímetros de busto e tem de 15 a 25 centímetros de folga. Essa blusinha eu achei espetacular e eu consegui imaginar ela como uma blusinha de praia, saída de praia, assim, para colocar por cima do maiô, do biquíni, com um shortinho, nessa altura que a gente tá aqui entrar no verão, ou mesmo uma coisa bem piscina, praia, bem levezinha, porque ela é muito furadinha e tal. E achei que ela tinha mesmo essa pegada assim de praia. Já na ideia da praia, eu também encontrei uma totezinha, uma bolsa, uma bag, chamada Method Tote, da Alexandra Tavel, ou Tavel, não sei. Também em fio de capa. Ah, o outro eu falei, né? Era fio de... Pra já estamos só no fio de espessura DK. DK, essa bolsa DK Sport, ela foi feita numa mistura de 55% algodão, 25% merino, mas é uma bolsa, gente. Pode ser algodão, pode ser o material que vocês quiserem. Achei ela super fofa para começo de conversa, também bem praiana, bem verão, bem... Consigo imaginar com uma calça jeans, uma blusinha branca ou com um visualzinho mais de praia. E essa designer ela tem a receita à venda no Ravelry, mas ela também tem uma versão gratuita dessa bolsa no blog dela, que eu vou deixar tudo nos comentários aqui embaixo, vocês depois busquem. E não é só essa bolsa, ela tem vários modelos de bolsa para além dessa aqui também, pelo que eu pude perceber, com download gratuito no site. Uma outra blusinha também ainda por esse lado mais verão, que é uma blusinha de alcinha, é a Twisty Top, da Tatiana, que é muito conhecida, acho que nas redes sociais como Lila Bjorn. Essa designer eu conheço, já teci outras receitas dela, já fiz umas almofadas lindíssimas que ela tinha, que ela tem, né, no portfólio dela. Gosto da forma como ela escreve as receitas. Esse top, ela tem disponível em 10 tamanhos, que vai do 89 aos 149 centímetros de busto. E ela sugere usar com nenhuma folga ou com até 9 centímetros de folga, mas eu acho que esse é o tipo de blusinha que é feita mesmo para ser mais justinha. E o fio aqui é um fio mais fininho, é um fio fingering 100% algodão que ela usou. Uma agulha 3,5. Se vocês repararem aqui, ela tem 2 cores, né, nesse top, e dá pra brincar muito e fazer coisas muito interessantes. Se vocês repararem na foto, na lateral do corpo, a blusa tem um detalhe muito interessante. Ela parece 2 painéis, né, na frente e atrás, que é unido por esse detalhe na lateral. Achei muito bem feita, muito pensada nos detalhes essa blusinha. Gostei muito. Depois, uma outra blusinha também, essa já de manguinha curta, mas essa então eu olhei e falei assim, gente, você tem certeza que isso é crochê? Eu fui até para aproximar para ver se não era tricô, parecia brioche, que é a Salty da Maria Colart, eu acho que é isso, que ela também fez a blusa em espessura fingering, 100% algodão, com uma agulha de 4 milímetros, e ela tem 9 tamanhos nessa blusa. Vai de 71 aos 158 centímetros de busto. Eu achei essa blusa, pelo que eu entendi, posso estar enganada, mas pelo que eu entendi, ela é construída como um painel lateral. E aí é uma construção super diferente. Ela não é aquela blusa que se começa de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu acho que você constrói pelo lado, né? Na verdade, ela cresce, ela é construída deitada. E
e achei super interessante. Dá mesmo essa ideia de uma blusa feita em tricô. Acho que dá pra brincar bastante também aqui com isso e testar e fazer coisas diferentes no crochê também, acho super interessante. Uma outra blusinha também, agora mais também nesse estilo manguinha curta, mas mais abertinha, com uma manga super interessante, é a Liz T, da Showroom Crochet, o nome do designer, que também é fingering, 100% algodão. É uma blusa raglan de crochê, top-down, que ela oferece a blusa em 6 tamanhos, de 95 a 135 milímetros de busto. Ela é usada para ter alguma folga, um pouquinho de folga. A designer sugere 5 centímetros e uma agulha 3,5. Achei também essa blusa muito delicada. Essa não, essa eu já consigo claramente ver que é crochê, a gente consegue ver aqui no corpo os pontos altos, mas achei a manga super delicada e eu fiquei mesmo com vontade de tecer, porque é uma blusa que, mesmo que se faça, ela fez em algodão, mas dá pra fazer em lã, dá pra fazer numa mistura de algodão com lã, dá pra fazer em linho. É só uma questão de conseguir chegar na amostra e conseguir um tecido que dê o caimento parecido ou um caimento desejável aqui. Mas acho que fica super interessante. Achei a manga um detalhe muito, muito bonitinho. E feito isso, a gente falou, foram essas as peças de roupa que eu encontrei. Tô até aqui olhando pra ver se não tem mais nada. Não tem. Mas também tem acessórios. E crochê é uma coisa muito boa para acessórios, né? Se uma pessoa começa a procurar acessórios em crochê, fica enlouquecida. Comecei por um chale. Um chale da Serena Singh, feito num fio DK, num fio de meia, no caso que ela usou. Ela usou um fio 75% lã, 25% nylon, mas na espessura mais grossinha um pouco. E esse não é um crochê tradicional. Esse é crochê tunisino ou tunisiano, que é aquele crochê que se faz com uma agulha grande, monta todos os pontos na agulha e depois vai rematando um por um. Se vocês não conhecem, sugiro, é só jogar no YouTube aqui, crochê tunisino, e vai aparecer. Essa receita é gratuita. Ela usou uma agulha de crochê tunisiano de 6,5 milímetros e eu acho que ela tem dicas sobre, acho que eu não falei o nome, né? É The Gradual Beginner Shawl. E ela tem dicas sobre como tecer a blusa em crochê tunisiano. E ela fica com esse degradê, pode se fazer em degradê, né? Ela fez um degradê. E achei que ficou super interessante também. Parece um pouco tricô, não parece tanto crochê, acho que porque é crochê tunisiano. Eu já fiz uma almofada de crochê tunisiano, só foi a única peça que eu fiz. Não achei nada difícil, achei fácil, achei bastante intuitivo. E a depender do tecido, do material que se use para fazer esse chale, ele pode ficar super levezinho com um caimento ótimo, porque também ele não pode, né? A ideia é a gente usar assim, se for usar assim enroladinho no pescoço, a ideia é que ele tenha algum movimento, que não seja algo muito, muito rígido. Porque senão fica parecendo uma armadura, né, gente? Aí fica feio. Mas se usar um fiozinho de lã bem levezinho, ou uma mistura de lã com seda, lã com nylon, até com mohair, pra quem gosta, que tá no frio, fica bem... E não se importa, né, do mohair na pele. Fica bem interessante. E aí, como eu tô numa cena das mantas, eu trouxe duas inspirações de manta, tá? Eu trouxe eu vou mostrar aqui a foto, na verdade não é da manta, mas do padrão que ela teceu aqui com esse ponto. É o Mosaic Cables da Beba Blanket. Essa colcha foi feita em 75% acrílico, 25% lã, num fio entre o Sport e o DK, e usou uma agulha de 4 milímetros. Mas eu achei esse ponto tão interessante que eu consigo imaginar a gente usando um ponto desse até pra fazer um tapete de crochê. Acho que ficaria super lindo. E não sei se vocês conseguem reparar nessa foto, mas ela usou a cor de contraste com uma cor, me parece pelo menos, que é daqueles fios que fazem um degradê. O próprio fio faz um degradê, o próprio fio tem várias cores e que cria esse matizado no desenho, que também fica muito bonito. Isso é bem interessante pra gente usar
um fio, como ela fez aqui, um fio liso como fio principal e depois aqueles fios que a gente tem às vezes que são muito coloridos e a gente não sabe muito bem como colocar numa peça de roupa, mas a gente gosta, a gente já comprou, a gente quer comprar, a gente foi numa feira, foi numa loja, viu, gostou do fio e agora não sabe muito bem o que fazer com o fio. Acho super interessante para incluir aqui e brincar um pouco com a cor, né? Porque fica esmatizado, fica divertido. Então, achei bem interessante essa ideia desse ponto, desse mosaico. E uma outra colcha que apareceu para mim aqui no Ravelry é essa Greek Tiles, que imitam os azulejos, que são da Anek Denotter. Gente, esses nomes, desculpem, tô a assassinar o nome das pessoas aqui, mas... essa colcha é muito interessante, porque na verdade ela é um caul, ela é um crochê longa, ou seja, ela vai liberando as receitas dos quadrados aos pouquinhos. Pelo que eu entendi, ela já liberou a receita de um dos quadrados. E aí você vai tecendo junto com ela. E depois que você tem todos os azulejos, os quadrados, como se fossem os azulejos todos feitos, você une numa colcha e fica com uma colcha como se fosse um conjunto de azulejos. São vários azulejos com desenhos diferentes. Ai, sei lá, me lembrou muito... Ela aqui chama de azulejos gregos, mas me lembrou muito os azulejos portugueses, aquelas paredes e aquelas casas de azulejo português que a gente tem aqui. Achei super interessante, se vocês repararem, todos os azulejos, os quadrados têm essa moldura que separa, assim, dá mesmo uma ideia de azulejo, parece uma parede. Achei muito interessante e acho muito bom para a gente usar restinho de fio, sabe? Se a gente não tiver com a ideia de montar um conjunto muito coordenado, quiser fazer uma coisa colorida e diferente, dá para usar muitos restinhos de fios aqui fazendo esses quadrados. E dá para brincar com isso aqui, não precisa virar uma colcha, pode virar um quadro, pode virar uma almofada, pode virar um tapete, pode virar tanta coisa, porque você vai construindo os quadrados e o céu é o limite. Você pode fazer, por exemplo, uma colcha só com o mesmo tipo de quadrado, como se fosse um padrão. Você pode fazer 2 ou 3 tipos só e fazer conjuntos. Não sei, aqui dá para brincar muito, porque como as peças são separadas, a gente sempre fica com muita margem para criatividade, que é algo muito importante, muito interessante pra gente que faz as coisas à mão e que faz as coisas do nosso jeito, né? A gente monta do jeito que a gente quer. Ninguém manda no nosso tricô, nem no nosso crochê. E a última peça, gente, a última peça foi uma coisa que eu encontrei, um presente, porque eu descobri essa designer, não sei se é uma designer, se é uma empresa, se chama Liceria, não sei. Que é uma página. Esse que eu vou mostrar agora, que é um buquê de flores, é o de maio. Mas ela tem várias, por exemplo, ela tem vários tipos de flor. Se você quiser pegar, por exemplo, dente de leão, rosa, tulipa, ela tem girassol, ela tem várias receitas só de cada flor e de cada folha para você fazer os arranjos, ou ela tem esses buquês. Gente, eu achei isso. A pessoa tem fio de algodão sobrando, aqueles restinhos de fio de algodão. Dá pra fazer. Gente, é um autêntico buquê. Um buquê de flor que não morre. Que não precisa de água. Que a gente não precisa ficar... Eu achei isso de uma delicadeza. Assim, não sei qualificar. Tinha que trazer isso pra vocês. Aliás, nesse estilo aqui eu achei tanta coisa. Eu achei uns vasinhos que eram, assim, várias plantinhas, como se fossem aqueles vasinhos de parede que a gente põe pendurado, com moranguinhos e salsa. E, gente, eu adoro esse mundo, porque as pessoas realmente põem a criatividade para funcionar. Esse buquê é algo espetacular de girassóis, gente. Olhem isto. Isso também são umas receitas, eu vou deixar aqui embaixo, tudo no Ravelry, tá? Esse é o buquê Sunny Skies, desse designer, dessa empresa, não sei, Liceria. Super recomendo depois que vocês passem lá e vejam essa página, porque ela tem muita coisa de receita, de tudo quanto é tipo de flor e planta e folha e ramo que vocês possam imaginar. Achei, assim, espetacular. Com isso, encerramos os crochês todos e vamos para as peças de tricô. A começar por uma peça que tá queridinha aqui na minha lista top 1,
que eu tô muito interessada, porque vem aqui o verão. E é uma blusinha um topzinho super interessante para usar, com uma saia de linho, com uma calça mais soltinha, ou mesmo com um shortinho, que é o Moema Top da Moschenitz. É recém-lançado, é um topzinho em fingering. O dela foi num fio 100% algodão. Uma lã, algodão. Num fio 100% algodão, com agulha 3,25. E ela tem 7 tamanhos nessa blusa, do 80,5 aos 124 centímetros de busto. E ela sugere 2 centímetros de folga. Achei essa blusinha, não é nada demais, é uma blusinha simples, lisa, num ponto que parece um brioche, não sei muito bem qual é esse ponto, mas é muito delicada, com um botãozinho na frente. Uma blusinha super fofa, bem verão, bem versátil. Ela é curtinha, é sem manga, vai ser fácil de tricotar, rápida. Uma coisa que uma pessoa começa aqui, olha, 2 tempos já tem pronta pro verão. A outra blusinha, também uma blusa mesmo, bem delicada, já mais compostinha, mais comprida, de manga curta, é a Diana T, da Cláudia Quintanilha. É uma blusa top-down, com short rows nas mangas, acho eu, para poder fazer aqui o ombro, porque se vocês repararem, ela tem mesmo um ombro muito desenhado. E ela é muito delicada. Foi feita num fio fingering, 50% algodão, 50% lã. A designer disponibilizou essa receita em 9 tamanhos, dos 80,5 aos 152,5 centímetros de busto, com 5 a 10 centímetros de folga. E as agulhas são a 2,75 e 3,25. Achei super elegante, discreta. Tudo bem que realmente nesse bege também fica bem clássico, né? Se a gente passar por uma cor de repente mais vibrante, mais viva, ela fique na mesma clássica. Achei super delicado o detalhe da gola. Mas eu consigo imaginar essa blusa, porque eu agora tô numa vibe de querer tricotar uma blusa desse tipo em preto. O que é uma empreitada, porque tecer em preto não é nada divertido, eu acho. É difícil de ver, é cansativo pro olho. Mas o resultado final, eu olho para as minhas blusas e eu me ressinto muito de não ter uma blusa simples desse tipo em preto. Daquelas que vai com tudo, sabe? Que vira uma peça coringa do guarda-roupa. Eu preciso ter uma blusa em preto, toda em preto. E essa é uma forte candidata, porque é uma blusa super clássica mesmo, super vai com tudo. Então, Diana T, Cláudia Quintanilha. A próxima é o Terrace T, da Lily Kate France. Eu já teci outras receitas desta designer, eu gosto muito, acho que já falei dela aqui. Ela escreve muito bem, ela é muito atenta aos detalhes, ela é muito preocupada com caimento, com modelagem das roupas. Gosto muito da forma como ela constrói as receitas dela. Essa blusa é uma blusa em 50% lã, 50% nylon, numa espessura esporte, 100 gramas, mais ou menos 300 metros. E ela tem esse rendado, esse desenhozinho na frente também. Ela é muito parecida com a outra em termos de construção. É top-down também. Parece também, porque isso é muito característico dessa designer, que tem uma manga com alguma modelagem, com provavelmente short rows ou algum tipo de construção aqui que faz esse ombro mais levantadinho assim e que dá uma modelagem muito bonitinha. E achei essa blusa também super delicada e clássica. Ela também tá em 9 tamanhos. Usa agulhas 3,25 e 3,75. E é isso. Ela tá, como disse, em um fio 50% lã, 50% nylon. Mas eu consigo imaginar essa blusinha aqui num fio mais fininho um pouco, em fingering. Ou em seda, em fingering com seda, alpaca com seda, iaque com seda. Qualquer coisa assim que dê A seda é boa porque a seda dá normalmente, dá um brilho, né, na cor. E acho que essa blusa merece. Mas também dá caimento. E o merino também, não é? Que não deixa a blusa ficar muito fria. Mas
Gosto muito da forma como ela fez aqui. Uma outra blusa que já tinha aparecido pra mim, apareceu pra mim no Ravelry, mas já tinha aparecido pra mim no algoritmo no Instagram, foi essa da Mini Me Knit Design, que eu acho que começou a aparecer muito pra mim depois que eu fiz o cardigan, porque eu tinha um dos cardigans dela naquela minha lista. E eu não conhecia muita coisa dessa designer, passei a conhecer naquele vídeo. E agora ela tem aparecido recorrentemente no meu feed do Instagram. Gosto muito das coisas que ela tece, já curti algumas, o algoritmo já captou que eu gostei, então agora só aparecem essas coisas pra mim. Ainda bem. Essa também é top-down, de cima para baixo, manga raglan. Só que no raglan vocês vão ver que tem esse detalhe desse desenho, como se fossem umas setas que fazem exatamente a linha da costura raglan para as mangas. Achei, esse detalhe, ele também se alonga na lateral da blusa. Achei essa blusa uma delicadeza. Ela também tem esse canelado mais justinho nas mangas e parece que ela tem essa manga mais bufantezinha, assim. A única coisa que eu fiquei um pouco... não gostaria de fazer era usar a composição que essa designer usou. Por quê? Primeiro, ela usou 3 fios tecidos juntos, de uma espessura muito fininha. 3 fios da Ito, uma marca de lã muito famosa, que são muito, muito fininhos. Um era 60% mohair, 40% seda, o outro era 100% seda, o outro era 100% lã. Esses 3 fios nessa composição, ou seja, uma mistura de lã, seda e mohair, que para além de ser sempre mais chato tecer com 3 fios, porque a gente tem que ficar tomando cuidado para não deixar cair, não perder nenhum fio, puxar tudo. Não que não seja possível, eu já fiz isso e é possível, só exige mais atenção, mais cuidado. Eu acho que nesse caso o mohair tira um pouco da percepção dos detalhes nessa blusa. Eu acho que se não houvesse o mohair que dá esses pelinhos assim, eu acho que os detalhes da blusa, que são lindíssimos, especialmente esse raglan na manga, ficariam mais visíveis. Então eu provavelmente faria essa blusa num fio fingering ou light fingering em merino, ou merino com seda apenas, mas tô pensando seriamente em tecer essa blusa. É mesmo muito delicada. Não sei se eu falei, mas ela tá disponível em 10 tamanhos, usa agulhas 3,5, 4 e 4,5. Próxima, outra blusinha. Essa é a Nuance Tee. Também é outra blusinha desse mesmo tipo, manguinha curta, só que ela tem um detalhe maravilhoso na gola, que é um rendadozinho, assim, todo furadinho ao longo da gola. E ela é tecida num fio levemente mais grosso. A designer aqui teceu num fio DK, mas eu consigo imaginar que fazendo alguns ajustes e chegando numa amostra, dá pra fazer em sport ou em fingering. Ela também é top-down, tem 11 tamanhos e o fio que a designer usou para essa receita em específico é um fio algodão, viscose e linho misturados. Essa receita está em português. Ela não foi lançada em maio, todas as outras foram lançadas em maio. Essa foi lançada em abril. Mas eu achei interessante trazer, a designer é a Júlia Pino, eu acho que é Júlia Pino. E essa receita tá em português. Eu não chequei a receita, eu nunca teci nada dessa designer. Gostei da foto, é por isso que eu trouxe, mas achei interessante porque para quem gosta de receitas em português fica aqui uma opção. Próximo, já está inclusive a blusa. Já comprei, já tá na biblioteca do Ravelry já desde o início do mês, quando ela lançou. Porque eu achei muito lindo esse top. É um conjuntinho, na verdade, da Colibri by Johanna, que eu já falei aqui outras vezes. É o Jean Top e o Jean Skirt. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas eu falei sobre o Jean Cardigan naquele meu episódio dos cardigans. Eu não sei se é uma coleção ou se ela simplesmente quis colocar o mesmo nome em tudo, mas esses dois, esse conjuntinho de saia e top, são vendidos separadamente. Por exemplo, só comprei o top, mas achei o conjunto super fofo. Pra quem gosta, pra quem se sente à vontade, assim, usando essas peças mais justinhas, assim. Ela teceu esse conjunto em um fio 50% linho, 23%, 27% alpaca, 18%
algodão, 5% lã. E é um fio de espessura Sport, mais ou menos 300 metros em 100 gramas. E ela tem 12 tamanhos para a parte de cima e 10 tamanhos para saia. Ela também é a saia top-down e tem aquele formato mais aberto, como se fosse em A, né? Aquela saia em A. Achei assim super. É uma vibe assim, calçadão de Copacabana. Pra quem sabe o que eu tô falando, né? Parece assim aquela coisa de Garota de Ipanema, assim, aqueles calçadões em ondas em preto e branco de calçada portuguesa que tem no Rio de Janeiro. Nessas cores, né? Mas eu achei lindo. Eu vou fazer, porque eu já até comprei receita, um top exatamente nessas cores, inclusive branco e preto. Achei super fofo. Esse eu acho que é um projeto, a blusa, né? A saia eu não sei, a saia vai exigir um pouco mais, porque tem muito comprimento. Mas a blusa, eu imagino que seja algo super fácil e rápido de tecer. Tirando o fato de ser em duas cores, mas dá pra carregar o fio na lateral com cuidadinho pra não marcar. E nem fica com muitas pontinhas pra arrematar depois. Por isso acho que é viável. A outra blusa eu descobri por acaso, achei super interessante, super diferente, que é uma camisa polo. Olha isso! É a Perfect Little Polo da Hinterstein. É uma designer alemã, mas a receita tá escrita também em inglês. É uma blusa feita top-down, uma camisa polo feita top-down. Tem 9 tamanhos disponíveis e ela usou um fio 75% lã merino, 25% seda, numa espessura fingering. E ela oferece na receita 3 tipos de construção: a polo reta, uma polo mais folgadinha embaixo, né, num formato mais folgadinho embaixo, e o contrário, uma polo mais acinturada. Você escolhe, você compra a receita e escolhe, ela dá a receita, pelo que eu entendi. Os 3 tipos de construção vêm com as instruções para esses 3 tipos de construção na receita. Essas listrinhas, se vocês repararem, eu fiquei pensando, gente, isso aqui é muito bom. Se a gente tem aqueles restinhos de fio que a gente não sabe muito bem como usar. Ela aqui fez a polo dela em, acho que 3 cores só, né? Uma ou duas, já nem, acho que parece que são só 2. O azul e esse bege que tá por baixo. Mas se a gente quisesse, por exemplo, usar uma cor de fundo, fazer as listas mais grossas numa cor e as outras menores brincar com cores coordenadas, mas com restinhos de fios que a gente tem, dá pra gastar uns restinhos de fio aí. Imagina, fio de meia que a gente às vezes usa e sobra, né? Sendo fingering, tendo todas as mesmas espessuras, dá pra brincar e fazer uma polo divertida, uma polo bem interessante. Fiquei com vontade, confesso, porque é mesmo diferente. Se de repente se eu fizer, depois eu venho aqui falar mais sobre isso com vocês. Então essa Perfect Little Polo em inglês. A próxima é Yua, da Natasha Hornby. Essa blusa, eu achei super interessante o que a designer fez. O que ela fez? Ela construiu a blusa e depois, vocês vão ver aqui na foto, ela deixou metade da blusa como se fosse um colete, sem mangas, e a outra metade ela fez uma manga 3/4. Para mostrar como é que essa blusa pode ser construída. Pode ser muito versátil, quer dizer, você pode ter a blusa em manga curta, como um colete, como uma blusa de manga comprida, como uma blusinha em 3/4. E ela tem esse detalhe na frente, parecem umas conchas, assim, um concheado. Achei muito bonito o desenho. Ela, ao contrário de todas as outras que eu mostrei, ela é tecida de baixo para cima e não de cima para baixo, ou seja, da barra para gola. E ela oferece, pelo que eu entendi na receita, as instruções de todos os tipos de construção, tanto sem manga, quanto com manga curta, quanto com manga longa. Ela oferece 8 tamanhos, de 84 a 150 centímetros de busto e de 2,5 a 7,5 centímetros de folga. O material que ela usou é um material decapa, um fio de espessura decapa, 53% algodão, 33% viscose, 14% linho. Gosto muito dessa versatilidade da receita. Você compra pague uma, leve 3. Que, aliás, tem sido... Aqui, algumas têm levado... Acho que as designers já começaram a perceber que, de repente...
isso agrada, né? Porque dá mais versatilidade para quem tá comprando a receita. A gente pode até construir mais de uma, você pode ter a receita e construir 3 blusas diferentes com o mesmo padrão, semelhantes, porém diferentes, em cores diferentes, em materiais diferentes, com a mesma receita. A próxima eu trouxe só porque eu acho que eu não sei se foi uma moda ou se eu que estava muito voltada para esse tipo de roupa, mas essas blusas listradas estavam super em alta, ou tão super em alta. Você vai nessas lojas tipo Zara, tipo, você vê direto esse tipo de blusa, né? Então, eu trouxe porque em vez da gente comprar, a gente pode fazer uma, né? Da cor que a gente quiser. É uma blusa em gola V, com em manga 3/4, com as listras, dá pra brincar aqui com as cores, dá pra fazer todas as listras da mesma cor, dá pra variar nas listras, fazer 2 cores. Céu é o limite para nós que somos criativos. O nome é Nila Pullover, da Cristina Corber-Rey. Deus, hoje tá difícil. Ela é oferecida em 12 tamanhos. Ela foi tecida num fio 72% algodão, 17% lã, 11% alpaca, num fio fingering, de espessura fingering. Também é top-down, ou seja, de cima para baixo, e utiliza as agulhas 3,25 e 3,75, ou aqui seja suficiente para você chegar na amostra. Isso aqui é só pra gente ter uma noção do material. Acho super versátil, adoro essas blusas quando elas são assim em conjunto de bege com preto, bege com marinho, marinho com branco. Acho que fica tão elegante e tão versátil. Tô aqui olhando porque eu tenho algumas. Nenhuma delas eu teci, todas elas eu comprei, mas eu tenho algumas com listras mais grossas, listras mais finas. Mas acho super interessante. Acho que dá um diferencial, né, de não ser só aquela blusa toda lisa, mas continua sendo clássico, continua sendo versátil, continua sendo para várias ocasiões. E quando a gente compra uma blusa assim, a gente tem sempre uma vantagem, como essa que tá aqui, que é não tecer as listas. E se quiser ficar com uma blusa toda lisa, a gente faz uma blusa toda lisa, da cor que a gente quiser. Então a gente também ganha versatilidade nisso. Pode fazer com listras, sem listras, com muitas listras, poucas listras, listras coloridas. Céu, mais uma vez, é o limite. Próxima é já um pullover, uma suéter, uma blusa mais pesada. É o Black Forest Sweater, da Cheryl Mokhtari. Leva 2 fios, essa dela. Como sempre, essas designers adoram colocar uma lã ou uma alpaca com mohair. Nunca vi, agora tá uma fase que tudo leva mohair. Se você não gosta de mohair, o problema é seu. O problema do mohair é que ele não é... Eu concordo, dá assim aqueles pelinhos, dá aquela sensação de aconchego, a blusa fica assim com esse ar assim muito de quentinho, e fica de fato quente, porque mohair aquece. Mas, primeiro, nem todo mundo gosta de mohair, nem todo mundo consegue usar mohair, porque às vezes tem muita gente que reclama que mohair pinica. Eu não tenho esse problema, mas muita gente tem. E fica depois, eu não sei vocês, mas eu acho que fica parecendo tudo muito igual. E às vezes o mohair, quando a blusa tem detalhes, o mohair meio que apaga os detalhes. Nada contra o mohair, eu tenho blusa tecida em mohair que eu adoro, tá? Mas eu, por exemplo, essa blusa conseguiria perfeitamente imaginar num fio liso. Até nessa cor mesmo que tá aqui, esse castanho. DK, por exemplo, um fios da fazenda, um fio daqui pra quem tá aqui em Portugal, um robledal, um feliz e punto, uma espessura DK, num Rosários 4, numa espessura DK que fique com esse caimento, que claro que chegue nessa amostra. Não é obrigatoriamente necessário mohair, até porque às vezes a gente não quer uma blusa tão quente, né? Mas gosto muito. Tem esses torcidos, essas tranças. Tem short rolls atrás para levantar as costas e abaixar aqui um pouco a frente, não ficar aquela blusa que fica estrangulando a gente quando não tem short rolls às vezes, que não cai bem e a gente fica super incomodado, fica o tempo todo puxando a blusa para baixo.
não parece ser o problema dessa blusa, embora ela tenha uma gola bem justinha, assim, bem apertadinha aqui no pescoço. O que eu acho também muito válido, nenhum problema quanto a isso. Tem 11 tamanhos, vai de 75 a 150 centímetros de busto e a designer sugere 40 centímetros de folga, o que é bastante coisa, gente. É uma blusa para ser usada, segundo a designer tá falando aqui, bem larga. E se a gente olhar a forma como ela veste aqui na foto, de fato, ela é bem larga. A quantidade de tecido que fica aqui na frente, ó, que tá aqui enfiado dentro da calça, é coisa pra caramba. A gente não precisa fazer com tanta folga. De repente, diminui um tamaninho e faz uma coisa com menos folga se não quiser tanto excesso de tecido aqui na frente. Não desgosto, mas 40 centímetros é coisa dessa. E é uma escolha, é uma opção de como é que a gente quer que caia no corpo. E o último, não é uma peça de roupa, é um acessório. Achei que era interessante também trazer aqui um acessório de tricô. E esse me chamou a atenção justamente porque é tricô, mas passa como outra coisa. Vocês vão ver aqui, vocês vão me dar razão. Isso aqui parece, é um chale, um cachecol, só que parece ter ar. E isso não é feito a posteriori, não é, pelo que eu entendi, não é assim. Você constrói e depois vai pegando e bordando por fora para fazer esses detalhes. Não, ele já é construído assim, com esse padrão desde o início. Acabou? Você arrematou, acabou. Não tem isso de bordar uma linha perpendicular, nem nada disso, não. Ele é construído de uma ponta a outra na diagonal, pelo que eu entendi, com brioche, com mosaicos, com várias técnicas, assim. Eu acho que é feito mesmo pra gente desbravar mares nunca dantes navegados, entendeu? E fazer uma coisa super diferente. Pra quem gosta de desafio, pra quem gosta de um tricô que não é nada repetitivo, nem maçante, acho que tá aí, ó. Fica com uma peça que é super diferente e nem parece tricô. Dá pra brincar com as cores. Ela fez nesse rosinha com preto, com cinza, sei lá, que eu acho que fica super fofo, mas dá pra fazer com a cor que você quiser. E fica mesmo com esse aspecto de que você tem um tear em casa, que fez aqueles padrões tipo escoceses, sabe? Quase um kilt. E é feito com agulha 3,25, usa fio fingering ou light fingering para ficar ainda com mais caimento. E no caso ela usou um fio 85% merino, 25% seda. E aqui eu recomendo mesmo que seja um fio fininho, levezinho, porque, e eu acho que eu esqueci de falar o nome da designer, o nome da peça, inclusive, isso é francês, gente. A peça é em inglês, mas é francês. Plaid Roman. Não deve ser isso, é uma outra coisa, mas vocês, por favor, tenham paciência comigo. Carissa Browning, nome da designer. E agulha 3,25, se eu não falei. Achei super fofo. E como eu disse, a ideia é mesmo fazer algo bem levezinho, como um fingering, um light fingering. Por quê? Quanto mais caimento, quanto mais fino, mais solto, com mais caimento essa peça vai ficar. E eu acho que nesse tipo de tecido que tem muita camada, né? Você vai tecer, depois você vai passar a outra linha por cima para poder fazer o desenho. Se você tiver um fio muito grosso ou muito espesso, muito duro, o teu chale vai ficar, né, muito armado. A gente não quer isso, senão depois, como a gente viu no outro de crochê, aquilo não enrola no pescoço, não fica bonito. Gente, então é isso. Ficam aqui 22 dicas, 11 de tricô, 11 de crochê, de inspiração para vocês darem nas agulhas agora nos próximos meses. Vem férias ou não, vem verão, vem inverno, para quem tá em cima ou abaixo da linha do Equador, mas não importa, tem aí várias inspirações para quem quiser, pelo menos sonhar, se não for dar nas agulhas na vida real, pelo menos sonhar em dar nas agulhas nos próximos tempos. São os lançamentos de maio de 2026, alguns, do Ravelry, e eu espero que vocês tenham gostado. Daqui, um beijinho muito, muito grande, uma ótima semana, fiquem bem. E comentem aí se vocês tiverem alguma outra dica de receitas que tenham sido lançadas, até às vezes de designers
brasileiros ou portugueses e que eu não consegui encontrar, porque eu adoro essas inspirações. Sempre fico sonhando. Eu acho que uma parte desse nosso hobby, inclusive, para além de meter a mão na massa, é sonhar com tudo aquilo que a gente quer fazer, ou com tudo aquilo que a gente gostaria de fazer, ou com tudo aquilo que a gente gostaria de usar e um dia vai fazer ou não. Mas sonhar, porque eu acho que sonhar também faz parte desse processo. E é isso, gente. Eu daqui, desse lado, continuo sonhando. Desejo a vocês muitas alegrias aí nos vossos hobbies, sejam eles quais forem. Obrigada pela companhia. E voltem logo. Para ir pra semana eu devo estar aqui com meus projetos acabados. E com um projeto novo nas agulhas, ou 2 ou 3, vamos lá saber. Tá? Fiquem bem. Um beijo grande. Tchau, tchau.